Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. O nosso Deus é soberano, Ele tem o seu tempo. Então nós devemos nos sujeitar ao tempo de Deus. Observe a leitura do texto do profeta Jeremias, capítulo 42. Quero ler alguns versículos. Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente, pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devamos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo que o Senhor responder, eu lhes direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, e ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Disseram-lhes então: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês e os salvarei e os livrareis das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também terá compaixão de vocês e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Se possível, querido, leia depois todo este capítulo 42 de Jeremias, ok? Ao lermos este capítulo, temos a clareza de quão importante é ter debaixo dos nossos pés o caminho que o Senhor traça para que os nossos planos possam ter sucesso. Aqui nós vemos que os líderes do exército de Israel procuraram o profeta Jeremias, a fim de saber do homem de Deus qual seria a vontade do Senhor para eles. Deveriam ir ou não para o Egito? Pediram ao profeta que orasse para saber, portanto, a vontade do Senhor para eles.
Lindo isso, não é mesmo? Jeremias atendeu ao pedido deles e durante 10 dias, queridos, o Senhor permaneceu em silêncio às orações do profeta. Nesses 10 dias, não sabemos quantas vezes ele intercedeu, fez a mesma petição, não sabemos, mas foram 10 dias de silêncio. Mas os irmãos observaram que os 10 dias de espera foi tempo demais. O povo resolveu não esperar mais pela resposta de Deus e a sua petição. Foi por isso que eu falei no início, lindo, né? A posição deles, queria ouvir Deus, mas não tiveram paciência de esperar 10 dias. 10 dias para alguns torna-se um tempo insuportável, mas para aqueles que perseveram em oração, é o cumprimento da promessa do Senhor de que está sempre conosco. E sem falar que orar é provar da imensa alegria de estar na presença do Pai. As respostas para as nossas orações tornam-se apenas uma consequência do maravilhoso momento que passamos na presença dele. Se ele não responder em dias, continuaremos na confiança e esperando, querido irmão. Orar é aguardar a direção do Senhor para a nossa vida. O profeta Jeremias fez a parte dele, falou que iria orar e orou. Como homem de Deus, ao tomar ciência do pedido daquele povo, se prontificou a interceder e passar toda a orientação recebida do Senhor, seu Deus, posteriormente. É incrível que mentirosamente o povo comprometeu a obedecer a toda e qualquer palavra que o Senhor enviasse, sem duvidar ou questionar, falácias apenas. Quando chegou a resposta do Senhor, 10 dias depois, dizendo que o povo deveria ficar naquela terra, pois o Senhor os assistiria em tudo, livrando-os dos seus inimigos. Entretanto, nos versos 13 ao 18 do capítulo 42 que lemos, o profeta lhes deu uma advertência. Se o povo procurasse seguir seu próprio rumo, não ficaria ali onde o Senhor falou, antes fosse para o Egito, achando que tudo seria melhor, seria lamentável, pois estaria indo para o caminho ruim, para um caminho sem volta, um caminho de tristeza, de dor, de medo, de angústia, de tribulação e, por fim, caminho de morte, como de fato aconteceu com os rebeldes. Já existia uma ordem divina, querido, para o israelita não voltar para o Egito há 795 anos em vigor. Isso porque Jeremias viveu nos anos 655 a.C. e Moisés no ano de 1450 a.C. Depois, leia Deuteronômio 17:16. Pela desobediência se cumpriu também o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, pois veio a espada, veio a fome a esses rebeldes, e veio depois a morte. A maldade dos desobedientes foi
tanta que no capítulo 43 do livro do profeta Jeremias, revela-nos que levaram o profeta como escudo para o Egito. Os maldosos rebeldes, além de desobedecerem a palavra de Deus dada ao profeta Jeremias 10 dias depois, que não era para voltar para o Egito, eles pegaram Jeremias, querido, e colocaram na frente como escudo. Ah, se acontecer coisas ruins conosco lá no Egito, vai acontecer com você também. Maldosos, perversos, não é mesmo? Hoje o Senhor aconselha a todos nós para não irmos para o Egito, ou seja, confiar, depender e ouvir a voz de homens, negando ouvir a voz de Deus, estaremos expostos à dependência do mundo, como muitos que serviram a Deus hoje vive pedindo dinheiro a agiota, usando drogas, adulterando, mentindo, subornando, usando de falso testemunho, magoando, enganando, vivendo na infidelidade, na desonestidade, na injustiça e muitas outras coisas ruins que os deixam longe da vontade do Senhor. Se queremos ver dias melhores, sermos pessoas bem-sucedidas, plenas no amor e felizes, só existe um único caminho, que é através de Jesus Cristo, querido. Hoje, sempre é o dia de nos submetermos à vontade de Deus. Tiago 4:7 ensina-nos o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, quando escreveu sua epístola, tinha o objetivo de motivar os irmãos que estavam sofrendo duras perseguições na época. Então, seu objetivo era motivá-los a desenvolverem uma fé perseverante. E assim disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. A palavra sujeitai-vos significa colocar algo sobre o rígido controle de alguém, ou seja, pôr sobre o controle, controlar, submissão, obediência. E na palavra de Tiago, cada crente deve permitir que Deus tenha domínio sobre nossa vida por completo. Afinal de contas, somos seus filhos ou não somos? Devemos sempre permanecer em total sujeição ou controle do Pai Celeste. Para nós, sujeição significa que o manda, ordena, obriga, impõe, enquanto o sujeito, o submisso. Em palavras mais claras, sujeitar a Deus é andar em conformidade com a sua palavra, vivendo o evangelho com obediência garantida a santidade e novidade de vida. A palavra de Deus é clara e a aplicação do verbo está no imperativo sujeitai-vos, ou seja, obedeçam, dependam, se conformem a quem? Ninguém menos do que Deus. Maravilha, não é mesmo? O texto nos intima, em primeiro lugar, a sermos obedientes a Deus, andarmos em conformidade com a sua santa palavra, a sermos sujeitos de forma integral no decorrer da nossa vida terrena. Em 1 Samuel 15:22, lemos: a obediência é melhor do que o sacrifício,
e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Desde os tempos do Velho Testamento, vemos que não é possível andar com Deus sem seguir a obediência e sujeição ao Senhor. Depois de feito isso, que vem o resistir ao diabo. E a palavra resistir significa ser claramente contra, é opor-se. Ou seja, resistir ao diabo é se opor, é ser contra tudo que ele vem a fazer contra nossas vidas, é batalhar, é guerrear contra ele e também contra a nossa carne. O apóstolo Paulo nos orienta: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, resisti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vertida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Li Efésios 6, do 10 ao 17. E também em Romanos 6, 6, 8, Paulo também nos ensina: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, queridos, finalmente, vamos sempre oferecer resistência, não ceder ao inimigo das nossas almas. A estratégia de resistência é muito importante no momento em que se sinta tentado a pecar. Então, neste momento, você resistindo, certamente o inimigo fugirá e você terá vencido naquele momento uma tentação ou proposta pecaminosa para a sua vida. Quando nos sujeitamos a Deus, somos investidos de poder, unção e autoridade, e então resistimos ao diabo. A condição básica para caminhar com o Senhor, sempre na obediência irrestrita. Deus quer realizar a sua vontade através das nossas vidas e conta com a nossa total obediência. Vimos que nos dias de Jeremias as pessoas não conseguiram esperar uma resposta de Deus nem por 10 dias. No início prometeram obediência irrestrita e falharam na obediência e, desrespeitando a ordem de Deus, foram para o Egito e lá se deram muito mal. Devamos nos submeter todos os dias ao seu senhorio, para que possamos provar o bem que desejamos nesta terra. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, a tua palavra
nos aponta o caminho que agrada ao Senhor, o caminho da vitória sobre o pecado, sobre o diabo, o caminho que nos conduz às mansões eternais de glória, nos conduz à vida eterna com Jesus. Queremos, de fato, nos sujeitar a Ti sempre, Senhor. Livra-nos, Senhor, da hipocrisia, como nós vimos na vida desses israelitas que mentiram e não conseguiram esperar 10 dias, apenas 10 dias, por uma resposta que veio, de fato, pelo profeta Jeremias. A Tua palavra nos alerta, a Tua palavra nos mostra que devemos viver assim, debaixo, Senhor, da vontade do Eterno, do Soberano, do Altíssimo Deus. Abençoa, Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa também esses lares que recebem a Tua palavra, sustentando estes lares com a Tua destra fiel. Em nome de Jesus. Amém. Aos queridos irmãos e amigos, um abraço fraterno. Deus abençoa ricamente você e até a próxima, se Deus quiser.